Boa noite a todos. É com bastante prazer que a gente inicia os trabalhos dessa última noite, dessa edição do evento, dessa primeira edição. Curiosamente, a gente fica extremamente cansado, por conta de tudo que envolve a organização desse tipo de evento, de quase um ano, praticamente contactando, conversando, dialogando, tentando viabilizar, e quando a gente está terminando, no auge desse cansaço, mas com uma grande felicidade do dever cumprido, curiosamente a gente já começa a caraminholar o próximo. Mas enfim, por isso que eu já estava dizendo, a gente está encerrando aí a primeira edição em Memória e Resistência. Antes de chamar os nossos convidados aí para a mesa, eu queria fazer alguns agradecimentos. Todos os nossos agradecimentos mais formais, acho que vocês já decoraram, pelo menos aqueles que estiveram quase todos os dias, já decoraram as pessoas, mas é uma questão de gratidão mesmo em relação a todos aqueles que nos ajudaram. Mas, em especial, hoje, no último dia, eu queria deixar aqui público e expresso o nosso mais sincero agradecimento ao Departamento de Administração Escolar, o EDA, aqui da Faculdade de Educação, por ter aprovado a ideia do projeto e ter dado o respaldo institucional que a gente precisava para poder viabilizá-lo, coisa que dificilmente a gente teria conseguido em outros lugares, na universidade e mesmo aqui na Faculdade de Educação, em outros departamentos. Dificilmente a gente conseguiria isso. O EDA, mais uma vez, apostando no seu progressismo, na sua postura bastante explícita, progressista e de esquerda, meio assim a contragosto dos outros departamentos, mas não deixa a peteca cair, portanto aprovou com muito louvor. O que foi possível também a Comissão de Cultura e Extensão da Universidade ter aprovado o projeto na época e com prioridade 1, o que me surpreendeu bastante, porque aí já não é um espaço institucional do departamento, é uma comissão com representantes de outros departamentos também, e aprovaram o projeto com prioridade 1. E hoje, curiosamente, queria dividir com vocês, e daí esse agradecimento, ao Fundo de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, que é da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, que não só aprovou o mérito do projeto, com uma certa defasagem temporal, como também liberou uma parte dos recursos que a gente tinha pedido. Então a gente termina o evento sabendo que uma parte, pequena, evidentemente, singela, mas uma parte foi aprovada. A Universidade de São Paulo, através do seu Fundo de Cultura e Extensão, não só aprovou, como destinou uma verba, embora a gente já tenha realizado, a despeito de todas as tramóias da burocracia, evidentemente, para evitar que isso se realizasse, e esse é o mecanismo da demora, mas a contrapelo fizemos e temos aí o orgulho da presença de vocês, da participação de vocês. Mas, de toda forma, a gente agradece também a colaboração do Fundo em ter destinado essa verbinha, que a gente vai utilizar, evidentemente, embora essas rubricas já tenham destinação própria, eu preciso ver ainda o processo que me disseram está em trânsito. Saiu da reitoria, não chegou ainda na faculdade, está em algum lugar, em algum limbo dessa trajetória burocrática, mas assim que isso se materializar nas minhas mãos, naquela pastinha amarela dos processos daqui, e eu ver para que foi destinada a verba que eles liberaram, a gente tenta fazer os ajustes necessários, mas pensando na transcrição de todas as falas aqui para viabilizar uma publicação. Então, oi? O trem pagador, precisa ter cuidado com ele. Do outro lado, a gente faz uma escolta.
Esse é o objetivo mais imediato nosso agora, ao se aproximar do seu final, que é socializar tudo isso que foi discutido aqui. Né? Então a gente vai tentar utilizar uma parte dessa verba, contactar as pessoas, enfim, todos aqueles que puderem auxiliar, para tornar público, né, tudo isso que foi discutido e a riqueza do que foi discutido aqui até agora. E assim que isso se materializar, evidentemente, já temos aí os e-mails de vocês, na inscrição, endereços, vamos comunicar a todos, assim como também de uma possível, né, Memória Resistência 2, a luta continua. Nessa linha dos agradecimentos, eu não posso deixar de agradecer a Sandra, da Copa, que em todos os eventos que a gente patrocina aqui pelo CIS e pelo EVA, está sempre extremamente disposta, ajudando a gente, e sem dúvida nenhuma é uma dessas pessoas com que a gente pode contar a todo momento. Nesse mesmo naipe, né, de combatentes aqui que nos auxiliam nessas empreitadas todas, o Douglas, né, incansável, infalível, né, até mesmo perdendo o ônibus aí das 11 horas para chegar em Diadema, está ali, né, resistente conosco. A Solange DDA, peça mestra do departamento, não porque seja minha esposa também, né, mas é a secretária número 1 aqui da faculdade que viabiliza as coisas de uma maneira extremamente humana, né, não de maneira burocrática. Clóvis, nosso grande Clóvis aqui, livreiro, dando suporte com as publicações todas durante essas 2 semanas, o que também não é uma coisa fácil de aguentar, né, Clóvis? Mesmo aí sendo vítima também das burocracias, né? O que ele pagou de locação do espaço superou muito o que ele conseguiu vender, né? É um dos nossos financiadores aqui, né? Mas enfim, sempre vale a pena quando a alma, né, não é pequena. A Isadora Neves, nossa mascote aí na recepção, auxiliando a organizar, enfim, no alto dos seus 14 anos de idade, uma... quase 15, né? Mas já demonstrando para a gente que vale a pena todo o empenho nosso por isso a gente chama aqui de educação pelo engajamento, né? Sem esse engajamento das pessoas, na prática as outras não se engajam, né? A coerência entre o que se fala e o que se faz é o que verdadeiramente se ensina, nos colocando na nossa sina, não na dos outros, na nossa, né? Também o agradecimento aos cineastas, os debatedores e todos esses que vieram nos agraciar com seu testemunho, com a sua perspectiva, né, memorial, crítica, utopista, sonhadora, humana e outros que tais. A todos vocês que resistiram essas 2 semanas, né, de maneira também engajada, de maneira fascinante a gente observar como brilha, salta pelos olhos de vocês aquilo que a gente está realizando aqui. Essa, sem dúvida nenhuma, é a gratificação maior que a gente tem, de poder socializar isso, compartilhar, dividir essas experiências, né? E mostrar que muito mais do que memória a gente está engendrando pessoas aqui. Para todos aqueles que quiserem, né, depois indicações, perguntas, contatos, enfim, o nosso e-mail que a gente tem colocado aí constantemente, o AEP subscrito, underline, tracinho, resistência@hotmail.com. O meu e-mail aqui na faculdade, o marcosfe@usp.br, e o site do CICE, que é o Centro de Estudos sobre Imaginário, Cultura e Educação, que eu coordeno aqui na faculdade, onde a gente linka essas coisas todas, que é o www.cice.pro.br. E então todas as informações do próprio evento, os seus desdobramentos e as outras coisas que a gente realiza estão lá no site. Me desculpem a garganta, mas eu acho que é uma coisa comum também, né? Com esse tempo extremamente seco nosso.
E aí eu gostaria de chamar à mesa, para a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje, Carlos Eugênio Paz, músico, escritor, autor de Viagem à Luta Armada e nas Trilhas da ALN, membro da Fundação João Mangabeira e do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e foi comandante da ALN. Roberto Espinosa, formado em Filosofia pela USP, jornalista, participou de jornais Em Tempo, Batente de Primeira Hora, autor de Braços que Sufocam, foi dirigente da VPR e da Palmares, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Nível não chegou ainda nem comigo. Temos 2 atrasos, provavelmente em trânsito também, espero que não no limbo, né, da burocracia, acredito que não. Mas ainda não chegaram, e assim que chegar, aí a gente já incorpora a mesa e para o debate, que é o Carlos Nigel, dirigente regional de São Paulo do PCB, Partido Comunista Brasileiro, e militante dos Comitês de Solidariedade aos Povos Latino-Americanos. E a Rubem Batista da Costa, subprefeita de Barão Geraldo, em Campinas, foi militante da ALN. Assim que ele chegar, aí a gente incorpora. A gente segue mais ou menos a mesma dinâmica dos debates até agora. Aproximadamente aí 20 a 30 minutos de exposição inicial para cada um. Vou ficar aqui na árdua tarefa de controlar também, né, a fala de todo mundo. E aí... Carlos Nigel. Sim. Então falta só a Rubeni. A Rubeni, assim que chegar, ela se incorpora. Então a gente inicia com o Roberto Espinosa e então passamos ao Carlos Nigel e depois o Carlos Eugênio Paz. Eu só vou fazer uma coisa. Tem várias coisas que eu tenho em comum com o Leonel Italsu. Moramos no mesmo lugar durante algum tempo, no Presídio de Tiradentes. E temos várias ideias em comum. E também ambos preferimos falar em pé, porque as coisas fluem melhor, tal. Sem contar que em pé você evita um peteleco pelas costas, ou evita um bolo, né? Você se defende um pouco melhor. Bom, eu queria inicialmente fazer uma consideração. Nos debates anteriores, alguém colocou aqui se a questão ideológica, a questão da fundamentação das ideias para o combate na época da luta armada, se isso não seria uma maneira de os mais velhos iludirem os mais jovens e usar a molecada como bucha de canhão. Então eu queria dizer o seguinte: na década de 60 não foi bem assim. Era o período do conflito de gerações. A gente usava não confiar em ninguém com mais do que 30 anos. E os dirigentes das organizações eram muito jovens. Eu, por exemplo, cheguei à direção da VPR aos 22 anos de idade. Fui preso não tinha completado 23. Mas, enfim.